Efésios capítulo 1. Olha só que coisa linda, pessoal. Olha só. Maravilha. Deus é bom demais, ó. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em que também vós, aqui está se dirigindo aos que vieram até Jesus. Amém? Mas a palavra, ela vai ser para todos, viu? Mas olha. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha essa palavra, Espírito Santo da promessa. Por que Espírito Santo da promessa? Porque lá atrás, antes de Cristo, bueno, lá atrás, o profeta Isaías já tinha falado do Espírito Santo. Joel havia falado do Espírito Santo. Por isso é chamado de Espírito Santo da promessa. Jesus Cristo havia falado do Espírito da promessa. Jesus Cristo disse: ficai em Jerusalém, até sedes revestidos do poder do Espírito Santo. E eles creram, e no cenáculo, Deus cumpriu a sua promessa. Veio o Espírito Santo e encheu aquele lugar. Escute, está conectado com o que eu vou falar. O Espírito Santo, ele não veio apenas para capacitar o pecador perdoado. Ele não veio apenas para dar nova vida. Porque, escute, só o Espírito Santo pode dar nova vida a você. Você só pode herdar as mansões celestiais se for filho de Deus. Mas tem gente que não é filho de Deus, tem a semente da Eva, tem a semente da serpente, de Satanás, e tem aquele que é filho de Deus, que só recebe a herança do Pai. Se render a Jesus, e o Espírito Santo vai vir e causar um novo nascimento. Um novo nascimento. E a outra maravilha do Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa, ele faz lembrar o povo de Deus que ele está vivo, ele está lá. Vou lhe dar um exemplo bíblico do que o Espírito Santo é. Escute, José do Egito. José vai ser arrancado do seu pai, vai ser traído pelos irmãos, vai ser vendido. E aqueles irmãos vão trazer uma fake news para dentro daquela casa. Vão dizer para o pai de José de que ele tinha sido devorado por animais. Deus abençoa José do Egito. José de Egito se torna um político excepcional, temente a Deus. Deus prospera. Cai uma grande fome. Olha que está conectado com o Espírito Santo. Olha só. Cai uma grande fome. E aqueles irmãos vão até o Egito e encontram quem? José. José perdoa eles e envia uma carruagem cheia de especiarias, de dons e de alimento até o seu pai, chamado Jacó. Escute, quando os irmãos comunicam para Jacó que o seu filho está vivo, ele não acreditou. Todavia, quando ele viu a carruagem cheia de especiarias, de tesouros e dons, ele abriu a boca e disse: o meu filho vive. É isso que o Espírito Santo faz no povo perdoado, no povo que foi redimido por Cristo. O Espírito Santo vem até ele e comunica: ele está vivo. Jesus está vivo. Existem dois tipos de pessoas nesta vida terrena: aquele que tem o Espírito Santo e aquele que não tem o Espírito Santo. E existem dois destinos para as almas: céu ou inferno. Você tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, então não vai encontrar espaço dentro de ti para cultuar ídolos, para se embriagar com as paixões desse mundo. Se você tem o Espírito Santo, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia Sagrada diz que os que têm o Espírito Santo são guiados por ele. Olha só, no livro de Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus.
O que eu faço, pregador, para que eu participe desse antigozo do céu? Porque o Espírito Santo é isso também, viu? A Bíblia Sagrada chama de penhor. O que é? Um antigozo do céu. Sabe o que significa isso? Significa que quando você se render a Jesus, se tornar um crente fiel a Ele, teus votos, o teu amor religioso vai ser derramado somente aos pés de Jesus. O Espírito Santo entra dentro de ti, faz tu nascer de novo, porque só filho pode dar a herança do pai, né? Nascer de novo, e você há de desfrutar, aqui em vida terrena, gotas de uma chuva de glória do outro lado do rio. Olha que coisa linda que ninguém pode te conceder. Nem um Deus de pedra, de barro, nem a feitiçaria pode te conceder. Não é lindo? Cristo não vai apenas te perdoar dos teus pecados. Ele não vai apenas te redimir. Ele vai limpar a tua casa. O Espírito Santo vai entrar dentro de ti. Olha que coisa linda. Ele vai te capacitar com dons espirituais. Vai produzir frutos do Espírito vão ser produzidos dentro de ti. Amor, paz, né? Olha só que coisa linda. E o máximo, o apogeu. O que é? Você será salvo do abismo. Você será salvo do fogo do inferno. Por isso, deixe hoje o Espírito Santo entrar dentro de você. Se alguém disser assim, não, mas eu já tenho o Espírito Santo, pregador, eu já tenho o Espírito Santo. Escute, olha só o que a Bíblia Sagrada fala sobre o ofício do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor enviaria o Espírito Santo com o propósito de glorificar Cristo. E Ele me glorificará. Enviarei o Espírito Santo e Ele me glorificará. Não glorificará qualquer outra pessoa, não importa o gênero, diz o Cristo, Jesus, e Ele me glorificará. Se você diz que tem o Espírito Santo e está glorificando ídolos, está glorificando as imagens, se você diz que tem o Espírito Santo e está glorificando outro, então você está cometendo um equívoco. Pois o próprio Cristo diz, e eu enviarei o Espírito Santo e Ele me glorificará. Está no Evangelho de João. Se arrepende dos seus pecados, se humilhe, abandone este culto que tu tem dado pela manhã aos ídolos. E hoje, deixa o Espírito Santo fazer essa linda obra. Coisa linda, né? Deus é maravilhoso, né? Sabe qual é outra coisa linda? Quando você deu passo e se tornar um crente fiel a Jesus, você já está habitado pelo Espírito Santo. Antes, o corpo era uma tenda de maconha. Era um cabaré de prostituição e pornografia. Antes, era uma cabana de cachaça. Agora, o Espírito Santo fez desse lugar um templo de louvor. E aonde tem louvor, tem o quê? Celebração. Celebração de vitórias e bênçãos. Não é verdade? Mas o que o Espírito Santo vai também fazer? Ele te sela. Você é o selo, conforme está aqui no livro de Efésios. Olha só, é impressionante as coisas lindas que o Senhor faz. Se você der a sua vida em exclusivo a Ele. Olha o que é que diz aqui, ó. Efésios capítulo 1, versículo 13. Fortes selados. Sabe o que é selo? Os jovens não entendem, talvez. Muitos não sabem o que é selo. Antigamente, antes da internet, o envelope no correio, a gente selava, dava o selo, às vezes passava até, saía para selar. E esse selo que o Estado concedia era a segurança que chegaria até o destino. Assim, o Espírito Santo é o selo, é inviolável, é a segurança de que o perdoado, o pecador perdoado, chegará ao seu destino seguro. E qual é o destino do pecador arrependido e que serve somente a Jesus? É Canaã, é as mansões celestiais, é os céus, é o gozo pleno na presença de Jesus e dos redimidos e das hostes angelicais. Não caia neste fake news de que todo caminho leva a Deus.
de que você pode viver de qualquer maneira, o Espírito Santo vai estar dentro de ti. Hoje mesmo, se reconcilie com o Senhor. Pecador, deixe os seus ídolos e se torne um crente fiel a Jesus. Amém? E eu termino assim então. Doce Espírito, doce Espírito, realiza aqui tua obra sim. Doce Espírito, doce Espírito, realiza aqui tua obra sim. Eu preciso sim, sou alguém que não consegue sem poder viver. Doce Espírito, doce Espírito de Deus. Entrega a mensagem. Foi entregue a mensagem. Você é responsável pela semente que foi hoje investida em você, viu? Você é responsável. Viu? Deus requererá, hein? Deus requererá. Se você deixou a beira do caminho com desprezo, aí os pássaros que simbolizam os demônios vão devorar a semente. Ou se você deixou sufocar pela fascinação desse mundo. Geral, vai organizando aqui, por favor, tá? Vou dar uma pausa aqui para não atrapalhar vocês aí. Ou se você deixou a perseguição, faltou fé, confiança. Vai pra quadra, que vai fazer curso. Faltou fé, confiança em Cristo. Estou parando aqui por causa da chamada que estão fazendo para não atrapalhar. Ou, se você, por falta de confiança, deixou que a perseguição também destruísse essa semente, Deus vai querer de você. Você é responsável. Amém? Espero eu que essa semente tenha caído em terra boa. Né? Terra boa é o coração. É o coração receptivo, né? Coração que recebe a mensagem. Amém?